Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como a gente faz um CRUD no banco de dados. CRUD é a abreviação de Create, que é criar, Read, que é ler, Update, que é atualizar, e Delete ou Delete, que é apagar. Ou seja, são as 4 operações básicas que a gente pode fazer num banco de dados. Nos vídeos anteriores, a gente construiu esse modelo do banco de dados no SGBD MySQL. Hoje nós vamos focar na tabela cliente e a gente vai fazer um CRUD dessa tabela cliente utilizando a linguagem de programação PHP. Bora lá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é iniciar o XAMPP. Uma vez que os módulos do XAMPP estão iniciados, para a gente verificar a estrutura do banco de dados, basta a gente clicar em Admin na linha do MySQL, que o XAMPP vai abrir o navegador apontando já para o PHP-MyAdmin. O banco de dados referente a esse modelo que a gente tem aqui é o banco de dados loja. Esse banco de dados loja a gente criou em vídeos anteriores, mas eu vou considerar que vocês não têm esse banco de dados e suas tabelas e vou disponibilizar na descrição desse vídeo um arquivo SQL que vocês podem utilizar para criar o modelo desse banco de dados. Mas se vocês quiserem voltar nos vídeos das aulas anteriores, eu mostro passo a passo como que a gente faz para criar esse banco de dados no SGBD MySQL utilizando o PHP-MyAdmin. Se vocês tiverem alguma versão desse banco de dados loja que não esteja completa, a primeira coisa que tem que fazer é apagar esse banco de dados. Mas se você ainda não tem esse banco de dados loja no seu SGBD MySQL, você pode pular esse próximo passo. Nesse próximo passo eu vou explicar para vocês como é que faz para apagar esse banco de dados lá do seu MySQL. Então basta a gente clicar aqui na aba SQL e digitar drop database loja. Ou seja, eu vou solicitar para o MySQL para apagar todo o banco de dados loja e todas as tabelas e os dados das tabelas que estiverem nesse banco de dados. Cuidado que essa operação aqui é irreversível. Então, uma vez que a gente dá um drop database, a gente não consegue voltar esse banco de dados, a não ser que a gente tenha um backup desse banco de dados. E é exatamente um arquivo de backup desse banco de dados que eu vou fornecer para vocês na descrição desse vídeo. Então, a primeira coisa que a gente faz, se vocês tiverem esse banco de dados no SGBD de vocês, é apagar ele com esse comando. Então, digite drop database loja e clique em executar. Vocês vão poder ver que o banco de dados loja já sumiu aqui da minha lista de banco de dados do MySQL. Agora a gente clica aqui no ícone da casinha. E agora a gente vai importar o arquivo SQL que eu vou fornecer para vocês na descrição do vídeo. Basta clicar aqui em importar. Em escolher o arquivo, vocês vão apontar para a localização do arquivo SQL que vocês baixaram, que eu referenciei na descrição do vídeo. O meu está aqui em D, XAMPP, htdocs, CRUD, banco.sql. Não precisa modificar nenhuma outra configuração, basta vir até aqui embaixo e clicar em executar. O que eu estou fazendo aqui, então, é como se eu estivesse recuperando um backup do banco de dados. E agora eu tenho o banco de dados loja e todas as tabelas cliente, compra, produto e vendedor, no mesmo estado que a gente deixou nos últimos vídeos. Então a gente vê que a tabela cliente ela tem uma coluna que se chama ID cliente, uma coluna que se chama CPF e outra coluna que se chama nome. E já vieram aqui 2 clientes cadastrados. Eu vou mostrar então para vocês como é que a gente faz para cadastrar mais clientes nessa tabela utilizando a linguagem de programação PHP. Então, eu já criei os arquivos que se chama cadcliente e processacadcliente.php. Vou mostrar para vocês passo a passo, então,
o que eu coloquei em cada um desses arquivos CAD-cliente e processa CAD-cliente.php. Aqui no arquivo CAD-cliente, eu tenho apenas um formulário. Esse formulário ele está apontando o action dele para o arquivo processa CAD-cliente.php e está definindo o método de envio dos dados desse formulário como método POST. Então, eu tenho um campo do tipo texto com o nome CPF. Esse atributo maxLength serve para eu definir qual é a quantidade máxima de caracteres que podem ser digitados no campo CPF. Então, eu coloquei a quantidade máxima de caracteres que podem ser digitados no campo CPF exatamente igual ao tamanho do campo lá no banco de dados, que é 11 caracteres. Tem também um outro campo de texto com o nome e um botão do tipo Submit escrito Cadastrar. Vamos mostrar então qual é a aparência desse formulário lá no nosso navegador. Então basta eu digitar http://localhost /CRUD, que é a pastinha que eu criei para colocar esses arquivos, e basta acessar então o arquivo cadcliente.php. Então esse é o formulário que esse código-fonte aqui criou. Uma vez que eu preencher esse formulário e clicar no botão cadastrar, os dados vão ser enviados para esse arquivo que está definido aqui no atributo action do formulário, que é o processa cadcliente.php. E nesse arquivo processa cadcliente que eu tenho que fazer todas as operações que sejam, por exemplo, de validação dos dados, de conexão com o banco de dados, inserir esses dados que vieram do formulário no banco de dados e mostrar alguma mensagem para o usuário que estiver acessando essa página. Nesse arquivo processa cadcliente.php, o que eu tenho primeiro é um cabeçalho HTML qualquer, e dentro aqui do código PHP, eu tenho uma variável conexão que faz uma conexão com o meu banco de dados, utilizando a função mysqli_connect. Então, o banco de dados está no local localhost, ou seja, esse é o endereço do meu banco de dados, que é o banco de dados do meu próprio computador. Quando a gente instala o SGBD MySQL pelo XAMPP e a gente estiver acessando esse SGBD em um arquivo PHP que também estiver no nosso computador, então o endereço do nosso servidor do banco de dados é localhost. O nome de usuário desse banco de dados, quando a gente instala pelo XAMPP, é root. E a senha desse usuário root, quando a gente também instala utilizando o XAMPP, é vazio, ou seja, basta abrir e fechar aspas e não colocar nada dentro. E por último, a gente deve definir qual que é o banco de dados no qual a gente vai fazer as operações. E é o banco de dados loja que a gente criou lá no MySQL. Então o nome do meu banco de dados se chama loja. Então essa linha 8 aqui, o que ela faz é uma conexão com o meu SGBD MySQL e seleciona para a utilização o banco de dados loja. Na sequência, eu tenho uma variável CPF recebendo o valor que chegar pela submissão do formulário pelo método POST que estiver no campo CPF. Então, o que a pessoa digitar no campo CPF vai vir para a minha variável CPF, nesse arquivo processa cadcliente.php. E o que a pessoa digitar no campo nome vai vir para a variável nome. Então eu utilizei o vetor _post porque no arquivo cadcliente o método de submissão do formulário é post. Se o método de submissão desse formulário fosse get, aqui nesse arquivo eu teria que receber essas variáveis como get e não post. Na sequência, então, eu formo o SQL de inserção de uma informação no banco de dados, na tabela cliente. Então, esse comando de inserção, a gente já tratou ele em vídeos anteriores, tá? Que é o insert into, o nome da tabela, a sequência de campos lá dessa tabela e a lista de valores que eu vou inserir nessa tabela dentro de um parênteses
e separados por vírgula, e além disso eles têm que estar entre aspas simples ou duplas. Então nessa linha aqui, o que a gente está fazendo é montar uma string que vai ser utilizada na linha de baixo para a gente inserir as informações que vieram lá do formulário que estão armazenadas nas variáveis CPF e nome. Essa aspa dupla aqui e aqui e aqui e aqui, o que elas estão fazendo é simplesmente concatenando o valor dessa string com o valor da variável CPF, concatenando novamente com aspas simples, vírgula, espaço, outra aspa simples, com o valor da variável nome. Isso a gente poderia simplesmente ter colocado assim. Tá? Nesse caso aqui em específico também vai funcionar se tiver dessa forma. Na linha 14, eu estou falando que o result set, ou seja, o resultado do envio desse comando que está na variável SQL lá para o banco de dados que está conectado e referenciado na variável conexão, vai ser atribuído à variável RS, ou seja, o resultado dessa função vai vir para a variável RS. E a gente viu também em vídeos anteriores que quando eu estiver executando, por exemplo, um comando de um tipo insert, esse comando ele não vai me trazer um conjunto de resultados. Simplesmente ele vai me trazer um valor booleano verdadeiro ou falso, ou seja, true ou false, se esse comando aqui foi executado com sucesso ou não no banco de dados. Então, como é um comando de inserção, essa função MySQL carry simplesmente vai devolver para a variável RS um valor booleano verdadeiro ou falso. E aí eu posso testar esse valor booleano aqui para verificar. Se esse valor booleano for verdadeiro, eu vou imprimir na tela uma mensagem informando que o cliente foi cadastrado com sucesso. Se não, ou seja, se essa variável RS tiver o valor falso, por exemplo, se não tiver conseguido cadastrar no banco de dados porque houve algum problema na conexão, ou, por exemplo, se esse comando SQL for mal formulado, sei lá, tiver faltando, por exemplo, essa vírgula, ou se tiver algum erro qualquer no comando SQL que não consiga executar esse comando do banco de dados, essa variável RS ela vai ter valor falso e então vai imprimir essa mensagem na tela. Resumindo então, esse arquivo processacadecliente.php vai receber as informações que vêm do banco de dados, montar um comando SQL com essas informações, enviar essas informações para o banco de dados que a gente conectou e está armazenado a conexão aqui na variável conexão, e depois analisar se esse comando aqui foi bem executado ou se não foi bem executado e informar uma mensagem para o usuário, dependendo do caso. Então vamos ver agora na prática isso funcionando. Primeiramente, vamos clicar aqui em listagem de clientes, que é um arquivo que a gente vai ver em um vídeo futuro, como é que a gente criou ele, só para a gente ver os nossos clientes que a gente já tem cadastrados lá no banco de dados. Então a gente tem o cliente com ID1, que tem esse CPF e esse nome, o cliente com ID2, que tem esse CPF e esse nome. Então são exatamente esses clientes que estão lá no banco de dados nesse momento, apenas os dois. Então a gente vai voltar lá para o nosso cadastro de clientes, vamos cadastrar um novo cliente. Vamos dizer que o CPF dele é esse e o nome dele é esse. Clicar em cadastrar, então quando eu clicar em cadastrar, essas informações aqui vão ser enviadas para esse arquivo, vai acontecer tudo que a gente acabou de ver aqui e vai informar uma mensagem falando se foi cadastrado com sucesso ou se teve algum erro ao cadastrar. Voltando então, vou clicar em cadastrar, cliente cadastrado com sucesso. E aí eu tenho esses links aqui para voltar para o cadastro de clientes, que é aquele arquivo que a gente tem aqui, ou para a gente ir para a listagem de clientes, que é um arquivo que eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez em um próximo vídeo. Então vamos listar os clientes cadastrados. Agora a gente tem o cliente com ID3, que tem esse CPF e esse nome. Se a gente vir aqui no phpMyAdmin e atualizar a lista de clientes, esse cliente vai aparecer aqui. Então a gente pode cadastrar quantos clientes a gente quiser.
Cliente cadastrado com sucesso, vou listar os clientes, o cliente foi cadastrado. Se eu vier aqui no PHP Mais de Mim, esse cliente também vai aparecer aqui. Certo, gente? Então esse vídeo foi para mostrar para vocês como é que a gente faz a primeira das nossas 4 operações básicas do banco de dados, que a gente chama de CRUD, que é o Create, ou seja, criar, inserir uma informação no banco de dados. Nos próximos vídeos, a gente vai ver como é que a gente faz para ler as informações que estão no banco de dados, depois, como é que a gente faz para a gente atualizar essas informações que estão no banco de dados, alterar os dados, por exemplo, de algum registro, e depois como é que a gente faz para apagar algum desses registros. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!